Se você usa a euforia como combustível na tua jornada, você começa bem, mas nunca termina. Qual é o inverso disso? É a frustração, né? Gera frustração, porque imagina, você tá sempre com uma expectativa alta, mas você nunca consegue suprir essa expectativa. A Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Planeja um câncer, ninguém planeja um luto. Ninguém planeja ser mandado embora. Pois é. Agora, preciso analisar e entender. Essa crise eu gerei, essa crise ela chegou, ela se apresentou. Ou talvez o que eu estou enfrentando nem é uma crise de fato, seja só algo que está me tirando da zona de conforto. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cast sobre mentalidade, fé e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos pro vídeo. Acho que esses sentimentos eles estão muito ligados a alguns desafios que cada um está vivendo, né? Talvez se a tua percepção é que o teu passado foi melhor do que está sendo seu presente, você vai ter que lidar com nostalgia. Então, para muita gente, período de Natal, final de ano, a gente tem a nostalgia batendo a porta, né? Verdade. Cara, eu acho que na minha época era melhor, no meu tempo era bom. Para quem tá com muita expectativa, vai ter que lidar com a euforia, né? A euforia é um bom recurso, mas ele dura muito pouco, né? Porque a euforia, ela não se sustenta, ela não se mantém. Ela nem pode sustentar porque todo o teu corpo tá excitado, tá de uma É forma isso. que ele não consegue trabalhar muito tempo, né? É isso. E se você usar a euforia como combustível na tua jornada, você começa bem, mas nunca termina. Qual é o inverso disso? É a frustração, né? Gera frustração, porque imagina, você tá sempre com uma expectativa alta, mas você nunca consegue suprir essa expectativa. A Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, o que a Bíblia está dizendo é que não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. 2025 não é sobre você fazer uma lista de resoluções e tá com expectativas altas, é sobre você terminar 2025 olhando para trás e falando, cara, eu vivi o maior romper da minha história, eu cresci talvez como nunca antes, eu consegui, enfim, atingir objetivos, viver meu propósito. Eu acho que é sobre isso. Sei que tem gente que está ouvindo a gente e viveu o melhor ano da sua vida em 2024, mas tem gente que está frustrado, que talvez não conseguiu romper. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, sobre como lidar com crises, sobre como se posicionar de uma forma diferente para esse novo ano, né? Vamos falar primeiro o que é uma crise, por que ela acontece na vida das pessoas? É por causa da expectativa alta ou é comum mesmo? A gente vai ter provação, a gente vai passar por dificuldade, não tem jeito, a vida é assim mesmo. A vida é feita de estações e toda estação ela é marcada por momentos que a gente está confortável e momentos que a gente perde a nossa orientação, nossa base de conforto. Foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com Jesus e vai ser assim com a gente também. O que a gente precisa entender é que tem 3 tipos de tempestades. Eu lembro que eu falo sobre isso no meu primeiro livro, né? Falo sobre 3 tipos de tempestades. As tempestades que a gente gera, crises que a gente não precisaria passar, gigantes que a gente não precisaria enfrentar, batalhas que a gente não precisaria ter entrado. Eu falo sobre as tempestades que elas acontecem, elas independem de você. Você pega, por exemplo, aquela tempestade em que Jesus manda os discípulos irem à frente e eles ainda insistem, não, mestre, a gente vai ficar com você, a gente está perto, a gente quer estar junto. E a Bíblia fala que Jesus insiste para que eles sigam. E ele fala, mais à frente eu vou até vocês. E no meio do caminho tem uma tempestade. Então, é uma direção de Jesus, eles não estavam em desobediência, foi o próprio Jesus que mandou eles irem até lá, mas no meio do caminho... Ou seja, tinha um propósito. Então tem tempestades que elas vão acontecer, elas fazem parte e tá tudo bem. E tem um terceiro tipo de tempestade, que são tempestades em copo d'água. São desafios que nem são tão problemáticos assim, talvez nem seja uma crise de fato, mas a gente, por ter uma perspectiva errada, a gente acaba maximizando as coisas, né? Eu acho que a gente precisa, talvez é uma boa chave pra gente começar essa conversa. Vou começar 2025. Preciso fazer, primeira coisa, começa a entender que tipo de tempestade você tá enfrentando. Se é uma tempestade que você gerou, se é uma tempestade que ela faz parte, você vai ter que enfrentar. Planeja um câncer, ninguém planeja um luto. Ninguém planeja ser mandado embora. Pois é. Agora, preciso analisar e entender. Essa crise eu gerei, essa crise ela chegou, ela se apresentou. Ou talvez o que eu estou enfrentando nem é uma crise de fato, seja só algo que está me tirando da zona de conforto. Isso trabalhando contra você. Pois é, será que eu estou me auto-sabotando? Então, eu ouvi algo esses dias, Vilela, que para mim faz muito sentido. Tudo que você não muda, você escolhe. Como assim? Cara, você escolheu não mudar, por exemplo, sei lá, o teu shape. Tá. Você escolheu o shape Eu que escolhi, você tem. hein? Então, Já emagreci. Ai, sim. Pra quem não sabe, você chega aqui no estúdio do Vilela, tem uma academia aqui. Profissional. Não, aquilo ali é... Eu tô usando lá. Aí sim. Já tô há um mês. Boa. Pois é, então você escolheu. Tá.
tudo que Tomei uma decisão. tudo que você não muda, não afeta, não altera, você escolhe. Porque não existe neutralidade, né? É. Omissão também é uma posição. Então você vai começar... Não ação é uma ação. Pois é, você vai começar 2025, o que te incomoda? Cara, me incomoda, sei lá, minha falta de relacionamento com Deus. Aí você vai ficar o ano inteiro sem buscar, sem orar, sem congregar. Você escolheu esse lugar, ele não foi imposto pra você. Então, eu gosto muito, cara, de um conceito de alguém que faz parte da nossa igreja também, o Paulo Vieira, ele treina pessoas. Já veio aqui. Ele veio aqui e ele fala sobre autorresponsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? Entender que você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Então, você imagina, sei lá, um relacionamento tóxico. Imagina Abusivo. Cara, você tolera, então você tem parte de responsabilidade. Você precisa sair desse lugar. Você não pode conviver com esse tipo de desafio por muito tempo. Tá tudo bem, talvez no início a gente não sabe como lidar, mas não tá tudo bem a gente normalizar algumas coisas, né? Você pega a história de Davi, eu tô abrindo uma série de parênteses, depois a gente vem costurando. A Bíblia fala que Davi vai até os seus irmãos, eles estão no meio de um campo de batalha, tem um gigante que está afrontando o exército há alguns dias. E Davi, quando ele chega, para ele é tão sem sentido a ideia de ter alguém afrontando o exército por tanto tempo, que a primeira reação de Davi é se posicionar e combatê-lo. Mas eu imagino que para aquele exército que estava há tanto tempo ouvindo a afronta do gigante, talvez ele já tivesse até normatizado, já não incomodava tanto. Eu imagino alguém falando, o que tá gritando? Cara, é Golias ainda. Ele não parou de gritar. Então, às vezes a gente vai domesticando alguns gigantes que a gente deveria enfrentá-los. A gente vai tentando anestesiar algumas dores que a gente deveria resolvê-las. E é isso que a gente precisa deixar muito claro sobre, por exemplo, qual é o papel do evangelho. O papel do evangelho não é melhoria. O papel do evangelho é uma nova vida. Não é você ser alguém melhor do que você era. É morrer quem você era para nascer alguém que Deus sempre quis que você fosse. Isso é importante, né? Diferenciar. Não, é porque parece a mesma coisa, mas não é. O evangelho não propõe, por exemplo, uma moral um pouco melhor ou uma conduta um pouco melhor. O evangelho propõe um novo nascimento. E é natural que, como expressão de alguém que nasceu de novo, você vai se portar melhor, você vai lidar melhor com algumas coisas, você vai ter uma moral melhor. Mas isso não é a busca em si, isso é a consequência, a expressão. Faz sentido? Claro. Então, o que a gente precisa entender? Cara, eu preciso sair desse lugar em que eu tô anestesiando algumas dores e eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso não doer mais.